inteligência artificial, isso vai dar as mesmas garantias para o cliente? Então, eu vou responder como advogado. Depende. Porque tudo na advocacia é relativo. É relativo, é. Depende. É interessante quando eles abordam esse tema específico da inteligência artificial, nem mesmo quem aborda tem 100% de conhecimento, chance ou sabe aonde isso vai chegar. Do ponto de vista jurídico, tá certo? Existem certas demandas que hoje já são sem inteligência artificial, e nós sabemos disso, são copiar e colar, verdadeiras decisões que são, por isso nós temos até as repercussões e os recursos repetitivos que estão em função disso daí. A demanda é tão parecida uma com a outra que é praticamente um copiar e colar. Então, nesse sentido, uma máquina faria tranquilamente esse serviço. Mas o problema não é a máquina em si. Em algumas áreas, eu acho que até é interessante e ajudaria muito. Mas quando você vem para conflitos pessoais, vamos falar de família, por exemplo. Você vem para o conflito de família. Será que a máquina fria do jeito que ela pode pegar, copiar e colar? Porque como é que funciona a inteligência artificial? Na realidade, é um mega, a grosso modo, computador que vai pegar várias informações, compilar para jogar ali o que chega mais próximo àquilo que você está pedindo. Espera aí. Isso daí tem a ver com uma relação de família, por exemplo? Eu acredito que não. Então, o ser humano ele ainda é essencial, porque quando você vai dirimir demandas, nós estamos falando de seres humanos que não estão conseguindo chegar a um denominador comum de um direito, de uma situação de conflito, que uma máquina não tem um sentimento para se fazer. Nós vamos chegar ao ponto, um dia, talvez, como o Blade Runner, você vai chegar numa questão de que você vai falar com androides, tudo bem. Mas o Android, ele é desprovido totalmente do sentimento que é a base ainda do ser humano. Doutor Jorge, eu estou assustado porque, veja, a Tesla sofreu há 15 dias atrás um acidente aí de um robô que feriu, graças a Deus não foi um ferimento de morte, mas feriu um funcionário. E é um robô com a característica Android, pelo menos na matéria jornalística que passou, a gente dá a entender que é um robô tal, o cara no modelo, né, imitando, portanto, a anatomia humana. E para julgar isso, como é que você vai? Lógico que é um acidente de trabalho, isso é inquestionável. Mas o uso dessa inteligência artificial, né, eu acho uma coisa extremamente complicada. Você chegar e tratar disso, porque em princípio tem uma segurança, há uma garantia na execução da qualidade, da eficiência, da eficácia do serviço, e a gente vê que não existe. Alex, a gente pode ver o seguinte, toda e qualquer invenção, desde que o mundo é mundo, ela teve que passar por certos ajustes até chegar a ficar uma situação extremamente segura. Então, você, por exemplo, hoje você chegando nos Estados Unidos, você vê carros andando sem motorista. Chegaram ao ponto de que o motorista sentava no banco do passageiro, porque o carro andava sozinho, e depois entenderam que tinha que ter um ser humano atrás do volante. E desses carros, milhares de carros que andaram, você teve 4, 5 acidentes que realmente aconteceram. Um deles foi uma situação de que um animal entrou na frente do veículo e que nem um ser humano e nem a máquina ligada a um satélite poderia identificar aquilo ali. Então, esses ajustes, eles vão naturalmente... São naturais, processos naturais. Hoje você tem um avião como o meio de transporte mais seguro. Ele é todo autônomo. Ele tem backup do backup cobrindo toda a situação dele. Aí você volta à situação de voo dele para ele poder se estabilizar, chegar seguro no lugar. Aí vamos voltar à tua pergunta. A máquina feriu. Isso quem é o responsável? Claro, o responsável é quem botou a máquina. Quem botou lá a máquina? É a cúpula da empresa, o dono da empresa? Responsabilidade objetiva ou não? Eu acho que sim. Porque em função disso, ele colocou uma máquina e sabia dos riscos. Porque, a não ser que ele tenha 100% de garantia, e hoje você não pode dar 100% de garantia numa situação dessa. Agora, não tenha dúvida,
o Android, a máquina, o robô, ele veio para ficar. Eu estava conversando com um piloto, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Hoje você tem aviões, em situações futuras, o piloto não vai estar mais dentro da cabine pilotando o avião, ele vai estar sentado aqui com nós bebendo um vinho não, que seria complicado, mas um cafezinho e pilotando o avião sentado aqui como se fosse um videogame. Presta atenção na situação, eu já tenho isso no drone. Por que não se faz? Porque eu não teria segurança que entrar no avião que olhar se não tivesse um piloto, mas hoje eles já fazem isso para aviões de carga. Então a evolução é natural. Os riscos ocorrem e sempre ocorreram toda a sua situação. A Embraer lançou essa semana um avião desse, não tripulável, chamado uma espécie de joystick, mas para na agronomia que você usa muito, aqueles aviões. Sim, para fazer pulverizadores. Tá. Os aviões pulverizadores não tripuláveis. E aí é uma economia de fibra de carbono, né? Uma leveza por si só, uma economia absurda de combustível e tal, e funcionando do mesmo jeito. Ou seja, o que eu questiono, Jorge, é o seguinte, veja, e é isso que eu queria provocar a responsabilidade da Tesla, para mim é inquestionável. Mas era muito mais dizer o seguinte: se uma máquina falhou no acompanhamento, né, de um serviço mecânico manual, por mais que seja, né, mas é um serviço mecânico manual, é informatizado, mas está ali na mão, o cara botando as soldas e tal, e veio a falhar, atingiu um funcionário. E numa decisão de uma inteligência artificial, quem vai poder identificar isso? Como é que vai ser fiscalizado isso? Quem vai supervisionar a inteligência artificial? Meu questionamento é esse, entendeu? Como é que você bota esse negócio lá, aí um juiz artificial toma uma decisão, tá? E quem vai supervisionar a inteligência artificial? Quem vai questionar isso? O que eu não consigo entender são as decisões. Até a petição, beleza. Mas, porque se tiver um erro, a quem recorrer se deixar isso solto? A gente tem no direito, né? Quando a empresa é responsabilizada e quando a gente não encontra o bem da empresa para pagar o reclamante trabalhista, por exemplo, a gente desconstitui a personalidade jurídica da empresa para encontrar quem? Os sócios, o ser humano. Sim. Então isso vai acontecer na inteligência artificial. Vai haver inteligência artificial. Sim, já mas está tem dúvida. havendo. Já Você existe. já entra na o Júlio Brasil da vida, já tem petições prontas lá. Mas precisa da mão humana. Precisa do advogado identificar se naquele caso, aquela petição resolve, tem que ter uma complementação. Eu acho que por mais que a dentro do direito, por mais que a inteligência artificial vá substituir um advogado, no final o advogado vai ter que dizer sim ou não, se vai complementar ou não, o seu ponto de vista para aquele caso. Outra coisa que me preocupa, antes da inteligência artificial chegar. Não é só uma brincadeira. Então quer dizer que essa garotada que está assistindo aí, a gente tem mais 2 décadas por aí tranquilo. Pelo menos Tranquilo, eu acho. Quando vai economizar, não vale a pena, hein? Não vale a pena que eu acho que para a garotada a gente tem que falar o seguinte: quem inventa, quem está por trás da inteligência artificial em qualquer meio tem que ler muito. Então, para você ser responsável pela inteligência artificial, tem que ter leitura, tem que ter muito estudo. Então, hoje, a dificuldade Alex, Jorge, quem está por trás da inteligência artificial não são os jovens, não. São as pessoas mais velhas. Os cinquentões como nós, que leram muito e que gostam de ler. É quem está por trás da inteligência artificial. Então, nada substitui o humano. Nada substitui o humano. Eu concordo. Nada substitui o Concordo. E agora tem 2 coisas. O Alex, no final, ele perguntou especificamente a quem responsabilizar. Eu acho que com toda a inteligência artificial, com todos os Android, vai ter na cadeia de comando um ser humano que decide. Entendeu? Esse sentimento. Não recorrer. Porque é uma pessoa que não é desprovida de sentimento humano. Isso você vai ter que ter. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial.